Olá, voltamos com o nosso programa Momento Jurídico e o tema hoje é assembleias condominiais. E para falar deste tema, eu ressalto mais uma vez, estamos recebendo a participação do Dr. Arthur Camapum, advogado, especialista em direito imobiliário e condominial, que nos recebe, que fala conosco através de link, estando em Goiânia. Recebemos também a participação do Dr. Gilles Villeneuve, ele que é de Goiânia e está em São Paulo, dedicando parte do seu tempo aí em São Paulo para poder falar conosco e com aquele que nos acompanha, com os nossos telespectadores. E também de Anápolis a participação do Dr. Itamar Vila Real, ele que é advogado, síndico e foi meu colega de especialização em direito imobiliário, negócios e operações. Doutor Itamar, satisfação mais uma vez participar com você. Doutor Itamar, nós falávamos há pouco sobre as decisões passadas pelo Judiciário envolvendo o tema assembleias virtuais. Você que atua em Anápolis, Goiânia e também aqui na cidade de Brasília, como que você percebe o posicionamento do Poder Judiciário em relação a esse tema? Bons tempos aquele de pós-graduação, né, doutor? Gera muita saudade. Doutor, como é um tema muito novo a questão da virtualização das assembleias, a gente ainda não tem muitos julgados sobre o tema. Mas é importante salientar que um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele anulou uma assembleia onde foi deliberada virtualmente e ele deixou claro no voto que o motivo pelo qual ele estava anulando aquele ato era porque a Assembleia Virtual apenas disponibilizou aos condôminos a possibilidade de voto, colhendo daquela coletividade a possibilidade de fazer a discussão sobre os assuntos. Então, mais uma vez, a gente reitera aqui o nosso posicionamento de que a forma da Assembleia, né, num caso jurídico, numa análise judicial sobre o caso, ela pode ser pouco importante. O que é importante é manter aqueles princípios da discussão, né, do debate, do voto e tentar reproduzir sempre, quando a Assembleia for virtual, aquele ambiente onde a gente vê uma Assembleia presencial. Bons tempos, doutor Itamar. Doutor Arthur, com relação às cautelas a serem tomadas, quais seriam as cautelas indicadas? Em primeiro lugar, vale ressaltar que não há vedação legal para esse assunto, ainda não tem nenhuma lei que impeça a Assembleia Virtual de acontecer, salvo em situações que a própria convenção de condomínio estiver expressamente impedindo que ela aconteça. Nós entendemos que, partindo da premissa que não é proibido, é permitido, as cautelas que deverão ser adotadas são um sistema no qual poderá ser auditado posteriormente, que impeça fraudes por parte da administração atual. Voltando naquela questão dos assuntos a serem deliberados, nós entendemos que nesse primeiro momento, até que os condôminos se acostumem com essa modalidade de assembleia, não é interessante a administração que se valha das assembleias virtuais para tratar de assuntos polêmicos, ratificando o que já foi falado pelos colegas anteriormente. Entendemos, então, o seguinte, que nessa modalidade de assembleia, o que deve prevalecer são decisões mais simples de serem tomadas pelo condomínio, de forma que aumentaria o grau de participação dos moradores e impedindo, assim, que haja uma discussão jurídica sobre os temas. Porque se for uma situação polêmica, como, por exemplo, uma eleição, lamentavelmente, sem sombra de dúvidas, a parte que perder irá discutir isso no judiciário. Então, poderá trazer vários prejuízos ao condomínio, anulando um ato como este. Você falava então, doutor Arthur, que o que não é proibido, tão logo é admitido no mundo jurídico. E então, para poder falar sobre o que não é proibido, doutor Gilles Villeneuve, existe alguma ação, algum projeto de lei em trâmite para poder falar sobre as assembleias virtuais? Eu me recordo aqui, até trouxe uma para que eu rememorasse, a 548 de 2018, de autoria da senadora Soraya Tronic. Você conhece esse projeto? O que você fala sobre esse projeto para nós, doutor Gilles? Então, nesse projeto a gente teve eu e o doutor Arthur, com o prazer de coordenar na UAB Goiás em um parecer sobre as assembleias virtuais, onde nos deparamos com um estudo em cima desse projeto. Além desse projeto 548, temos o projeto 95, também de 2000. Porém, esse está em fase, mesmo sendo anterior, ainda está na mesa ainda
da Câmara ainda não foi dado andamento, porém os dois versam sobre os mesmos temas, que é a Assembleia Virtual. Seria instituir a Assembleia Virtual nos condomínios, porém a forma como que os dois projetos de lei tratam a Assembleia Virtual, na verdade elas tratam de forma subsidiária. Infelizmente, a forma com que eu interpreto esses projetos de lei, que somente estamos pegando as assembleias permanentes, estamos positivando elas no Código Civil e estamos dando um meio de fazê-la, que seria o meio da Assembleia Virtual. Eu entendo que é sim interessante, temos que positivar as assembleias virtuais, principalmente pela questão da segurança jurídica das mesmas, porém, a forma como os dois projetos de leis tratam a mesma, ficam como se fossem subsidiárias, porque as duas trazem a introdução que primeiro teremos que ter o ato da assembleia, a assembleia física, não atingindo os quóruns específicos, passaríamos para a assembleia virtual, para que atingíssemos esse quórum que desejaríamos, né? Então a gente está tratando os dois PLs, eu creio que nós, advogados, nós atuantes do direito condominial, OAB, temos que tentar encontrar meios para que esses PLs sejam melhores elaborados, aproveitando que já tem a iniciativa, né, que a gente lapide esses PLs para que a gente realmente tenha uma efetividade na utilização dos mesmos. Porque da forma como foi colocado, infelizmente, só estamos usando a Assembleia Virtual, que é riquíssima e que nos traz várias possibilidades, como uma muleta para as assembleias. Nós estamos pegando assembleias permanentes, nós estamos positivando as mesmas e estamos usando a Assembleia Virtual apenas para esse momento de arrecadação de votos. Creio que não seria o mais interessante e limitarmos o uso das assembleias virtuais somente nesses campos. Doutor Itamar, você concorda com a fala do Dr. Gilles? Você é favorável, concorda com o projeto de lei tal como foi apresentado ou gostaria de fazer alguma crítica? Eu acho que, como toda lei, doutor Caio, a sociedade experimenta e aí a gente consegue evolução. Inclusive, nós estamos tratando aqui de condomínio, de alteração de normas, interna e convenção, porque são resultados da evolução da sociedade, são resultados da evolução do próprio condomínio, daquela personalidade que ali se instala. Então, eu acho que a lei não é diferente. Existe um movimento inicial do legislativo em permitir, em viabilizar a possibilidade de condomínio trabalhar de forma menos engessada essas questões internas, e a lei ela vai acompanhar a evolução da própria sociedade, né? Nós estamos vendo aí diversos projetos de lei sendo auditados, leis sendo revogadas e leis sendo alteradas. Eu acredito que, mais do que concordar ou discordar da posição da legisladora, aí, do nosso poder legislativo, eu acho que mais importante do que isso é perceber que as nossas normas elas estão sempre em evolução, e isso tem a atender os requisitos e os anseios de nós como cidadãos e depois como condôminos. Doutor Arthur, relativamente ao tema assembleias virtuais, nós ouvimos o Dr. Gilles, ouvimos o Dr. Itamar, gostaria de ouvi-lo também. Você concorda com o projeto de lei tal como está posto ou acha que ele deveria passar por alguma reforma, algum aprimoramento? Inicialmente, é importante que o telespectador entenda que existem as modalidades dessas assembleias. Existe a presencial, existe a permanente, existe a virtual, e no caso, como está no 548, o que eles estão tentando fazer na realidade, como bem disse o Dr. Gilles, é uma mistura da assembleia virtual com a permanente. Como isso funcionaria? Ela permaneceria aberta, de modo que durante todo aquele período o condômino poderia chegar lá e colocar o seu voto. Não entendo que seja por aí. Entendo que tem que ser um assunto mais bem estudado. Se for feita para ser permanente, que seja permanente. Se for para ser virtual, que aconteça simultaneamente com a Assembleia Física, dando direito de voto e participação. O meio para o qual isso vai acontecer tem que ser também estudado, tem que ser efetivado, para que a gente não caia em uma legislação que vai vir e não vai ser usual, vai ser discutida, vai ser impugnada.
Um exemplo, a 9505, que é uma legislação que veio depois, ainda está mais atrasada na tramitação. Ela já prevê uma diferença. Ela já vem com um artigo dizendo que as convenções deverão ser mudadas. Na convenção deverá haver a previsão expressa ou não para que haja assembleia virtual, os meios para ela será realizada e garante ainda o direito de que o condomínio, o dever do condomínio de dentro de um ano fazer essa inserção na sua convenção, garantindo o direito para essa aprovação do quórum simples, ou seja, em segunda chamada, pela maioria simples de quem estiver na Assembleia, facilitando muito a aprovação desse tipo de Assembleia dentro de um condomínio. Então, eu acho que o assunto, como bem disse o doutor Itamar, ainda deve ser discutido, deve ser debatido. Eu acredito que a OAB, os síndicos também, as instituições devem estar lado a lado com o legislativo, mostrando quais são as reais necessidades dos condomínios, qual é a realidade praticada dentro dos condomínios, as dificuldades com as quais nós nos deparamos diariamente, para que não venha um projeto de lei que seja aprovado depois de muita luta e que seja ineficaz. Eu acho que esse é o caminho, é toda a sociedade abraçar essa situação, pois essa situação vai atingir o dia a dia de todo mundo, não só o síndico, não só a administração, mas como todos os condôminos, porque nós sabemos, né, as deliberações feitas em assembleia, elas são válidas para todos os condôminos, independente se presentes ou não na assembleia que foi realizada. E a você que nos acompanhou até agora, deixo o meu carinhoso abraço, me despeço de você, espero de verdade que nós possamos ter passado aqui por todas as suas dúvidas, possamos ter esclarecido cada uma delas. E peço a você que nos acompanhou, claro, que compartilhe este canal, compartilhe essas informações, clique, comente sobre o programa de hoje, será um prazer poder respondê-lo. E dessa forma encerramos deixando um carinhoso abraço a você e nos vemos no próximo dia 27. Um grande abraço e até lá. Momento Jurídico. Oferecimento. Solicite. É o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistema de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear Estruturas Pré-moldadas. IGPS Condominial. Excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios.